Oi, gente, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do pensamento teológico. Nós vamos nos deter sobre como se deu esse processo de desenvolvimento do pensamento teológico. Primeiramente, é bom ratificar a ideia de que a história do pensamento cristão, no qual a teologia foi se desenvolvendo, é dividido em etapas, em períodos. E esses períodos são, na verdade, construções teóricas que não coincidem absolutamente com a verdade dos fatos. São critérios teóricos que os estudiosos, os historiadores desenvolveram para a melhor compreensão desse período. Quatro períodos são aqueles que foram então divididos a história da igreja, a história do pensamento teológico: a patrística, a escolástica, a modernidade e o período contemporâneo. A patrística é, como o próprio nome bem diz, o período dos pais da igreja. Esse período ele é muito importante porque foi nesse momento que se lançou aquilo que a gente pode dizer assim, os fundamentos, os pilares da fé cristã, da qual nós somos herdeiros, tanto protestantes como católicos. Já desde os reformadores Lutero, Calvino, houve uma aceitação, um reconhecimento do valor dessa teologia que foi elaborada com a morte dos apóstolos e profetas. O período patrístico são os 5 primeiros séculos depois da morte de Jesus, da morte dos apóstolos. Destacando-se nesse período, nós podemos mencionar a figura, por exemplo, dos apologistas, que são os defensores da fé cristã. Entre os que eu diria assim, de maior destaque, podemos mencionar Justino, também chamado de Justino Mártir. Esses apologetas ou apologistas, eles tiveram um grande papel de tentar refutar as acusações contra os cristãos. Do período patrístico não se pode esquecer, ou no período patrístico, a figura de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. É seguramente o mais importante teólogo do período patrístico. Agostinho teve a tarefa de construir o mais profundo e o mais bem elaborado sistema teológico desse período, e ainda hoje Agostinho é considerado um dos pilares da fé cristã, da doutrina cristã. De especial interesse na doutrina de Santo Agostinho, podemos mencionar, por exemplo, a sua doutrina trinitária, os jogos de linguagem que ele usa, por exemplo, para falar do amor, o amado e o amante, para se referir à Santíssima Trindade. Agostinho, ele também foi muito importante no que diz respeito à doutrina da eleição ou da predestinação. Nesse período não podemos ou não precisamos mencionar somente Agostinho, mas outros importantes teólogos como os capadócios, os teólogos alexandrinos, são tradições que vão se desenvolvendo na igreja cristã, seja no Oriente, seja no Ocidente. Com a queda do Império Romano, começa então uma etapa nova na história da humanidade, a chamada Idade Média. E nesse período, durante 1000 anos, do século VI até o século XVI, são 1000 anos em que o cristianismo e as igrejas cristãs, a igreja católica, funcionou como que um farol numa época de muita pobreza, digamos, literária, cultural. Os grandes princípios e valores, a ideia da civilização antiga preservada, proposta pelos gregos e pelos romanos, ela se desfez ou se deteriorou na Idade Média na Europa. Esse período é também interessante que se destaque o período em que o islamismo ele começa a se desenvolver, surge, se desenvolve por volta do século VII e se expande, se espraia nas
culturas do Oriente, na Arábia, por exemplo, começando Medina, Meca, e inclusive tem alcance na Europa com a invasão da Espanha, o que só se desfez em 1492 na Batalha de Granada. No período medieval, que na teologia chama-se escolástica, destacam-se, por exemplo, teólogos como Boaventura, Santo Anselmo, para citar dois. Mas o que mais se destaca nesse período é São Tomás de Aquino. Esses teólogos todos, eles têm um diálogo muito profundo com a filosofia. E a teologia escolástica é eminentemente calcada no pensamento filosófico de Tomás de Aquino, que foi introduzido especialmente por São Tomás de Aquino, que construiu uma obra fabulosa chamada Suma Teológica. O período escolástico, ele tem sido chamado pelos historiadores que vieram depois, no século XVII, de Idade das Trevas. É Idade das Trevas? Sim e não. É a Idade das Trevas se nós entendemos como Idade das Trevas um período em que não houve muita liberdade. Inclusive, nessa época se dizia, havia um ditado que caracterizava bem esse período. Roma locuta, causa finita. Eu reputo esse período como algo assim muito questionável, mas também, por outro lado, é um período muito fecundo em que a igreja preservou os documentos históricos clássicos, é a época dos copistas. E é o período que se chama escolástica por causa das escolas, que depois vieram a ser as universidades, que se formaram ao lado, no contexto das catedrais e dos mosteiros. É um período também muito importante por causa de um movimento no interior da Igreja Católica chamado misticismo, os místicos medievais. Entre eles podemos destacar, por exemplo, Johannes Tauler, que foi um dos que mais se destacou. Podemos mencionar também Tomás de Kempis, que influenciou imensamente John Wesley. O período medieval e a escolástica termina com a irrupção do humanismo da Renascença no século XVI.